Com medo de ser assaltada, repórter da Globo abandona local da reportagem, pouco antes de fazer a entrada ao vivo no Bom Dia São Paulo. A coisa tá difícil mesmo para todo mundo, inclusive para as equipes de reportagem. Você há de lembrar, antes de eu entrar no caso de hoje aqui especificamente, você há de lembrar que alguns meses atrás teve uma repórter que estava entrando ao vivo com o celular. Passou um cara do lado dela, acho que estava de bicicleta, e tentou roubar o celular ao vivo, né? Então essa imagem já deixou todo mundo chocado naquele dia. E não ficou só nisso, não. Aconteceu no Bom Dia São Paulo hoje, essa história que eu vou contar aqui. A jornalista pressentiu, ela e a equipe toda, a equipe é a repórter, a cinegrafista, tinha motorista também, a equipe toda pressentiu que ia ser alvo de um assalto. Sei lá o que eles iriam levar, né? Provavelmente os celulares, carteira, os equipamentos de televisão que são caros. Eu vou te contar detalhes, mas antes eu te peço para dar um like nesse vídeo e, é claro, a sua inscrição no canal. Fechado? Obrigado. A repórter Isadora Marcos, do Bom Dia São Paulo, foi até o local onde os moradores reclamam da falta de segurança, com muitos assaltos, com invasões de residências, roubo de carro e pouco policiamento. Então o pessoal resolveu ligar para as equipes de reportagem, né, da Globo para fazer essa denúncia, e a pauta colocou como missão de hoje para a Isadora Marcos fazer essa reportagem ao vivo, e ela foi para lá. Afinal de contas, a função do jornalismo é essa, né? Denunciar aquilo que está errado, aquilo que o povo acha que precisa ser mudado. Essa rua onde a Isadora foi, fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Então tínhamos lá a cinegrafista já posicionada, câmera no ombro, a repórter com o microfone na mão, preparada para dar suas informações, e a motorista, essa equipe, por acaso, né, por uma coincidência, formada por 3 mulheres. Uma repórter, uma cinegrafista e uma motorista. E a motorista, nessas horas, é quem fica de olho no movimento, né? Ali ao redor da entrada ao vivo. E essa motorista percebeu uma movimentação estranha. 2 motos com 3 homens, indo para lá e para cá, circulando o tempo inteiro, vai e volta. Então, como vocês sabem, recentemente aqui em São Paulo, um ciclista foi morto por causa de um celular. Um caso gravíssimo que chocou o país inteiro. Pois esses bandidos que roubaram o celular desse ciclista saíram dali e foram para um outro bairro perto, o Brooklyn, para fazer um outro assalto e atirar contra outra pessoa. Então vocês vejam que está todo mundo traumatizado em São Paulo, e não é para menos. Bom, diante dessa situação que eu relatei aqui, a motorista da Globo alertou a repórter e a cinegrafista, e elas tomaram a decisão de abandonar o local imediatamente. Eu sei como é que fica nessas horas a redação, né? O pessoal lá no switcher, mas como assim? Cadê a Isadora? Ela abandonou o link, onde é que está a repórter? Fica todo mundo preocupado e falando, e a repórter não responde, a chefia de reportagem tem que ligar para ela, mas ela fez o que deveria fazer mesmo. Foi para outro local para fazer o link. Em outra rua, que fica perto de um batalhão da polícia, tem lá um hospital, tem uma circulação maior de pessoas. Dessa forma, como a repórter Isadora Marcos relatou, a equipe se sentiu mais segura para fazer o seu trabalho, cumprir a sua missão de informar. Ao chamar a repórter no Bom Dia São Paulo, ao vivo, a apresentadora Sabina Simonato, por sinal que vai um elogio, ela está muito bem nessa substituição do Rodrigo Bocardi, hein? A Sabina está com tudo. A Sabina falou assim: essa tentativa de assalto em São Bernardo, que nós mostramos agora há pouco, que tinha uma reportagem, né? Ocorreu na rua Amâncio Mazzaropi, para onde a Isabela Marcos foi mais cedo. Mas não é de onde ela fala agora. Por que essa mudança, Isadora? E aí a repórter, então, deu a explicação que eu já falei aqui para vocês do porquê dessa mudança repentina do local do link. Mas vejam a que ponto nós chegamos. Até as equipes de reportagem estão se sentindo inseguras nas ruas. Não por acaso,
No Rio de Janeiro, por exemplo, todo repórter usa colete à prova de bala. Quando vai, obviamente, fazer cobertura desse tipo de situação, de crimes, de tiroteios, que acontece muito no Rio de Janeiro. Eles usam colete à prova de bala. E não é de hoje, hein? Agora vocês pensem na situação da população que circula nas ruas para ganhar o seu pão de cada dia, para pagar a conta no banco, para ir na padaria, para ir para o trabalho, para ir levar os filhos na escola. Não é um absurdo a gente chegar nessa paranoia em que São Paulo chegou? Como é que como é que você está fazendo? Você se sente hoje uma pessoa segura? Ou você também teve que mudar alguma coisa na sua rotina com medo do que possa acontecer para não correr riscos? Escreva, por favor, aí nos comentários. Escreva a sua opinião sobre isso e me diga o que mudou na sua vida por causa da insegurança pública. Então é o seguinte, o Brasil fica aí discutindo a vida de político velho, né? Ah, porque tem que prender, porque tem que ser anistiado, porque isso, porque aquilo. Pesquisas de popularidade com o governo, que subiu, que desceu. Isso tudo, gente, faz parte também do jornalismo. Mas está descalibrado o jornalismo ultimamente. Porque enquanto a gente fica gastando fala, né, oratória, fica gastando verbo para falar dessas pesquisas, ficar entrevistando esses políticos aí no ar-condicionado, o Brasil real, esse em que eu vivo, esse em que você vive, está pegando fogo. E não é só por causa do calor. O calor também está uma barbaridade. Mas está pegando fogo principalmente por causa da falta de segurança, que agora já provoca medo até mesmo nas equipes de reportagem, que trabalham para levar informação para o telespectador. Eu acho que algo precisa ser feito com urgência em relação à segurança pública. Esse hoje é o problema número 1 do Brasil. A gente se fala na próxima crônica. Tchau.